Olá, você engenheiro, agrônomo, geocientista e simpatizante do tema engenharia. Seja muito bem-vindo ao podcast da ACEAL, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós trazemos uma convidada especial que vai falar um pouquinho da sua história, da sua carreira profissional e do curso de Engenharia de Alimentos. Seja muito bem-vinda, Alcineia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer, ainda mais episódio de estreia, né? E é muito interessante a gente ver a oportunidade de falar um pouquinho da profissão de engenharia de alimentos. É isso aí. Alcineia de Lemos Souza Ramos, ou professora Alcineia. Alcineia, ela tem 25 anos de formação, né? Engenheira de alimentos, mestre e doutora em ciência e tecnologia de alimentos, todas as suas formações pela Universidade Federal de Viçosa, e há 20 anos na docência. Um currículo invejável, né? Mais de 120 publicações em periódicos, 4 capítulos de livros e uma série de publicações em anais de congresso, participação de eventos, né? Uma carreira sólida, uma carreira de muito sucesso, que a gente vai conhecer um pouquinho aqui dela, né? A gente tem muita curiosidade de saber, é um curso, né, que desperta a curiosidade daqueles que são da área de engenharia, né? É um curso que às vezes não tão conhecido, né, como outras engenharias, mas o objetivo do podcast também é disseminar esse conhecimento e aprofundar nessas áreas das ciências aí da engenharia. Então me conta um pouquinho aí, Alcineia, sobre a sua história, né? Você que, como muitas pessoas que estão na região de Lavras, né, é uma forasteira também, né, apesar de longa data aqui. Então me fala um pouquinho, né, dessa sua história aí. Manuel, eu vou aproveitar só que você foi falar do meu currículo, eu vou contextualizar, que é uma coisa que às vezes não aparece no currículo, e eu acho que é o que eu tenho mais orgulho, é dos 20 anos formando engenheiro de alimentos. Então, Isso, na verdade, exatamente. eu atuo como professora de engenharia de alimentos, né? Trabalhei já em 3 instituições, e eu tenho muito orgulho de formar profissionais e que estão aí espalhados pelo Brasil afora, até alguns no estrangeiro, no exterior, atuando como engenheiro de alimentos em indústrias, executando e tocando. Então, porque às vezes esse número é difícil da gente colocar no currículo. Eu queria só contextualizar, porque esse é meu Verdade. orgulho maior. Uhum. Só para puxar A sua história profissional ela é bastante, né, sólida, né? Você passou lá pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né, a UESB. Isso. Depois também você teve uma participação lá no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, né? E hoje faz parte do quadro de professores da Universidade Federal de Lavras, né? Uma das universidades aí mais renomadas do país, né? Então, realmente é uma carreira bastante sólida, né? Mãe do Matheus e da Maria Eduarda, né? Então, me conta um pouco da sua história, de onde que você veio, como que você chegou até aqui. Então, agradecer, né, o convite aí, eu brincar que o Manuel está puxando sardinha para o meu lado, puxando a brasa para minha sardinha, meus orgulhos. Eu sou de uma família muito humilde, minha família é do interior do estado do Rio de Janeiro, chama Barra do Piraí, o nome da Então cidade. você é carioca. Eu não sou carioca de nascença. Uhum. Meu pai era operador trabalhador de indústria, né? Uhum. Peão, literalmente falando, assim, vamos falar. E ele sempre trabalhou muito para dar a oportunidade da gente estudar. Que legal. E aí, quando eu estava acabando o ensino médio, um professor meu, ele era engenheiro químico, que mais atuava com indústria de alimentos. Uhum. E eu achava aquilo muito interessante, porque na região ali do estado do Rio tinha bastante indústria de alimentos, indústria de macarrão, indústria de bebidas, e eu vi ali que assim, alimento o mundo precisa de alimentos. Isso, não tem como a gente viver sem alimentos, a gente precisa produzir. E eu achei muito interessante, fui procurar saber sobre o curso. Na época não tinha tanta oferta de vagas, aí eu acabei fazendo vestibular e saí para estudar, fui estudar aqui, vim estudar em Minas, vim para Minas, me radiquei em Minas, já tem 30 anos que eu vim para os lados de cá. Estudei em Viçosa, aí eu fiz graduação, mestrado, e quando eu comecei o doutorado, eu fiz o concurso e fui para a Bahia trabalhar na docência, porque eu já era encantada com essa parte, né, de trabalhar, de formar pessoas, de trocar conhecimentos, de buscar conhecimentos mais novos, né? E aí eu fui para a Bahia, trabalhei 4 anos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga. Depois de lá, a gente optou por uma questão profissional.
Meu marido também é engenheiro de alimentos. Ah, legal. Então tá tudo em casa. Também de Viçosa. E aí ambos éramos professores lá, mas aí a gente estava meio distante da família e ele passou, e ele fez o concurso para cá e resolveu, a gente entendeu que profissionalmente e pessoalmente seria interessante vir, né, primeiro por uma universidade renomada como a UFLA, uma universidade, né, federal, saindo do âmbito estadual para o federal, e aí eu vim acompanhando, a princípio acompanhando meu esposo. Aqui na UFLA eu ainda não consegui entrar direto, eu fiz o concurso no Instituto Federal em Rio Pomba, no campus de Rio Pomba, que para mim foi uma experiência incrível, assim, e até desafiadora, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de lecionar para alunos do curso médio, do curso Legal. técnico, que é uma formação totalmente diferente. E eu vou contextualizar que, como eu sou engenheira de formação, a gente não tem a parte pedagógica, didática, então, às vezes, a gente sofre um pouquinho para aprender isso na prática, e no curso superior isso é mais fácil de ser assimilado, porque a cobrança é diferente do que é quando você trabalha com adolescente de 15, 16 anos, quando você tem que interagir com os pais, né, dessas pessoas. Então, assim, foi uma experiência, uma vivência muito grande. Aí eu fiz o concurso, passei, e aí eu vim para Lavras até para a família ficar unida de novo, porque estava cada um num canto separado, é mais complicado. E desde então estou aqui na Universidade Federal de Lavras, onde eu tenho muito orgulho, espero ter contribuído muito nesses meus anos aqui de Lavras. Atuo dando aula para engenharia de alimentos, né, formando na engenharia de alimentos, mas como minha área de atuação aqui é na área de produtos de origem animal, né, eu trabalho basicamente com carnes, eu ainda dou aula, ajudo a formar médicos veterinários. Legal. E zootecnistas, que aí é a interface que eu acho que é interessante de alimentos. Na verdade, como tudo da engenharia, é tudo muito multidisciplinar. A gente tem, né, precisa de alguém produzir, então preciso do agrônomo produzir o vegetal para eu processar e fazer meu doce, minha geleia, minha cerveja. Preciso do veterinário ou do zootecnista criar o boi para eu ter a carne, para eu poder fazer meus produtos, o leite, para eu poder fazer os lácteos, e assim vai. Então, fica uma experiência interessante. É muita coisa além do alimento, né? Quando a gente recebe o alimento na nossa mesa, né, aquilo ali passou por diversos processos, né, que está também ali atrelado à engenharia de alimentos, né? Você já falou, né, o que te levou a estudar, né, aí para a universidade na área de engenharia de alimentos foi que já te despertava curiosidade naquele tema, né? O curso de engenharia de alimentos, ele é um curso que tem um pouco mais de 50 anos, né? Não é um dos primeiros cursos de engenharia, né? É um curso que ainda, eu sei que gera muita dúvida das pessoas, né? Da claridade do que é que faz. E aí eu te pergunto, como que você enxerga hoje a importância desse profissional, né, no mercado de trabalho, a importância dele para a sociedade, né? Uma das coisas que a gente procura nas profissões é, sem essa profissão, que falta faria, né? Então, me fala um pouquinho o que é que você enxerga da importância, do que é que essa profissão gera de resultado para a sociedade. Assim, de novo, né, a gente não vive sem comida. E a gente deixou de viver num sistema de subsistência. Se eu tivesse que produzir meu próprio alimento do zero, criar galinha, leite, a gente não teria essa urbanização que a gente tem. Então, muito do que a gente tem de avanço hoje perpassa também pela industrialização de alimentos. Se eu não tivesse o alimento pronto para consumo, o alimento não chegasse em todos os locais do país, do mundo, a gente não teria a dispersão que a gente tem, a possibilidade de explorar, a inserção no mercado de trabalho, a redução do tempo que a gente gasta hoje com preparo de comidas. Então, assim, a industrialização de alimentos ela é extremamente importante quando a gente pensa nos avanços que a gente vê hoje de tecnologia, não só na área de alimentos, de tecnologia mundial mesmo, de evolução, né, do comportamento. E no caso da engenharia de alimentos, eu vejo só que a gente tem muito ainda a crescer, porque a gente precisa melhorar as eficiências de produção. Porque, na verdade, o que a gente vê quando a gente estuda aí é que tem um aumento gigantesco, né, uma perspectiva de crescimento populacional muito grande, e que a produção de alimentos, de um modo geral, não vai acompanhar, e a gente precisa otimizar otimizar o uso desse alimento
e garantir que tudo que a gente produza não seja desperdiçado, que o desperdício ainda é um ponto importante na cadeia nossa. Então, muito do que a gente produz, a gente desperdiça. E se a gente imaginar que se a gente não for industrializar, esse desperdício toma uma proporção gigantesca. Então, eu preciso garantir que eu vou estar produzindo alimento de qualidade, que eu vou estar conservando esse alimento, permitindo que ele chegue na mesa da população do mundo inteiro, né, e que chegue de forma segura. Que às vezes as pessoas pensam assim, mas fazer alimento, fazer comida, minha tia, minha avó fazia, não tem nada demais. Só que ela fazia para consumo de imediato. Mas quando a gente faz e fala, processa, industrializa e armazena para consumir daqui a 20 dias, 15 dias, um ano, né? Pensa num produto enlatado, o tempo que ele dura, eu tenho que garantir que nesse prazo todo dele ele está seguro para consumir. E um consumo de um alimento numa condição inadequada, que não respeitou, o risco é risco de morte. E a gente vê, infelizmente, ainda no país, coisas associadas a isso. Recentemente, a gente teve um surto de botulismo no norte da Bahia, lá, onde as pessoas comeram, se alimentaram, e o produto estava contaminado, e 6 pessoas, né, 8 pessoas passaram mal, 2 vieram a óbito. Então, assim, não é simplesmente, eu comi, deu uma dor de barriga, passei mal. A gente tem sequelas muito sérias da ingestão de alimentos contaminados. Então, a gente precisa produzir alimento, conservar alimento, mantendo os padrões de qualidade, mantendo a segurança para garantir que as pessoas vão poder se alimentar. Eu vou ter comida na mesa de todo mundo, do ponto de vista nutricional, né, adequada e sem fazer risco para a pessoa. Então, eu acho que é uma profissão que, assim, tem tudo ainda, está destacado ainda, assim, tem uma importância muito grande pensando em evolução, em continuidade da evolução do desenvolvimento humano, de um modo geral. Essa percepção é interessante porque quando a gente está ali na lida das nossas profissões, nós temos um olhar diferenciado do quanto que isso é importante para a humanidade. Então, realmente, quando a gente olha esses fatos aí de onde houve falhas ou às vezes a ausência técnica, né, no desenvolvimento, na produção de alimentos ali, o tanto que aquilo pode gerar de problema, né? A gente, como engenheiro, costuma falar assim, um médico erra, né, pode gerar um óbito, né? Um engenheiro que erra, ele pode gerar danos muito maiores, né, em termos de quantidade. Mas vamos lá, e nesses 20 anos de docência aí, né, nesses 20 anos aí de academia, né, eu imagino que você deve ter um histórico bastante considerável, né? Considerando aí que mais ou menos metade do tempo que existe o curso, você está dentro daquela área, daquele cenário. O que é que você consegue enxergar do que mudou de lá para cá? Quais foram os avanços que a área de engenharia de alimentos teve nesse período? Você consegue, né, mensurar assim, ou trazer alguma informação que demonstre essas evoluções? Então, assim, avanços simples que às vezes a gente não pensa como sendo tecnológico, mas de conservação de alimentos mesmo. Como você falou lá, há 20 anos atrás, a maior parte da comercialização de leite nosso era leite fluido naqueles saquinhos que a barriguinha mole. Barriga mole. É isso que eu ia falar. Saquinho, leite pasteurizado, barriga mole, que durava de 3 a 5 dias. Se o processamento se fosse muito bom, durava no máximo 5 dias. E hoje a gente vê leite em qualquer lugar, nas caixinhas, por exemplo. É o leite longa-vida agora. Que é o leite UHT, o longa-vida, e ele dura 4 meses. E aí, assim, o interessante que eu acho que toda vez que tem um avanço muito grande na área de alimentos é que ele vem carregado de falsidades, de mentiras, ou até de preconceitos, né? Então, eu usei o leite para exemplificar, e quem nunca ouviu falar que o leite UHT é ruim. É comum. Né? Que não é leite, né? Não é leite, é cheio de conservante, os quadradinhos no fundo da embalagem, quantas vezes processou, é impossível o leite durar tanto tempo. Mas se a gente for pensar, um produto em lata dura 4 anos. Né? Então, assim, a gente tem tecnologia para conservar. E o que mudou muito nos últimos anos que eu vejo é que essa tecnologia se tornou mais acessível. Porque um produto que envolvia tecnologias mais elaboradas, ele tinha um custo muito alto, que às vezes não estava à disposição de todo mundo da população. E aí a gente conseguiu, com os avanços de engenharia, de ciência, né, de aplicação mesmo industrial,
as indústrias funcionando, né, a pleno vapor, a gente conseguiu trazer isso para mais perto da realidade da gente. Então, assim, são avanços simples, né, como fazer um leite, e parece bobeira falar assim, o leite vai durar 30 dias, 3 meses, 4 meses. Talvez para a gente em Minas, que tem uma grande produção de leite, isso seja bobeira. Mas quando você vai para o interior do país, em regiões onde a gente tem dificuldade de produzir leite, o leite chegar e está ali, né, disponível para consumo, para a população de um modo geral, e a um preço acessível, porque o leite UHT hoje ele tem um preço acessível, né? Isso, para mim, já é um grande avanço. E a gente tem outros avanços aí quando a gente aproxima a engenharia de alimentos da parte de nutrição, por exemplo. Né? Aí que eu acho que os avanços são gigantescos. Vou brincar, 30 anos atrás, uma mulher que não tinha leite para amamentar o filho tinha que arrumar uma ama de leite. Isso, era comum. Né? A gente não tinha os bancos de leite na cidade, ficava, né, e para as pessoas que não tinham essas oportunidades, às vezes introduzia alimentos muito cedo nas crianças, o que não é recomendado pelas sociedades de pediatria, os riscos, né, saúde, de contaminação, de saúde das crianças adoecerem. E aí o que a gente fez? A gente foi lá e sintetizou as fórmulas, que são leites maternizados, que mimetizam o leite humano para nutrir uma criança de acordo com o estágio de desenvolvimento que ela tem em cada etapa da amamentação, que seria materna. E a gente consegue garantir isso. Está lá na latinha, não vou falar que ainda não é tão acessível, eu ainda acho caro. E a gente tem hoje, por exemplo, as diversas variedades ainda, pensando em atender pessoas com qualquer restrição alimentar. Então, você tem leite maternizado à base de soja, à base de proteína não láctea, para quem tem alergia, e várias diversidades que a gente tem. Então, assim, a indústria de alimentos está tão em constante crescimento e avanço que às vezes a gente nem percebe o avanço. Exatamente. O avanço está todo dia na prateleira do supermercado e a gente não repara que está avançando. Surge um produto novo ali e é resultado do trabalho da engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. É resultado de muita pesquisa, de muita engenharia para fazer o produto chegar e ter aquela textura, aquela durabilidade, aquela conservação e aquela capacidade de nutrir. Muito bom, sensacional. A gente está acostumado no dia a dia a ver algumas coisas e a gente não olha aquilo ali, o que é que tem por trás, né? Então, quando você falou dos leites aí, realmente, né? Eu tenho filhos pequenos e a cada etapa ali tem um leite diferente ali, tem né, o pediatra está receitando qual leite vai usar como receita um remédio, né? Então, muito bacana, Alcineia. Me fala uma coisa, o que um aluno ali do ensino médio, aquele que está saindo ali na dúvida, né? Você advogado, você médico, você engenheiro, porque sou bom em matemática, geralmente assim que as pessoas pensam, né? Mas o universo da engenharia ele é imenso, né? Então, nós temos muitos cursos de engenharia hoje no país. Essa semana mesmo eu estava lendo, em 2018 já surgiu aí um curso novo que chama Engenharia de Complexidade. Qual que não é complexa, né? Eu ia falar agora, vamos dificultar o difícil. Me fala aí, ou fala para os nossos ouvintes aí, que porventura chegaram até aqui porque tem curiosidade sobre o curso, quais são as habilidades ou o que o aluno ali do primeiro ano do curso de Engenharia de Alimentos pode esperar? Bem, então vamos lá. Primeiro é um curso de engenharia. Embora ele é de alimentos, não dá para esquecer que é engenharia. Então, ele tem, sim, um conteúdo de formação de engenharia igual qualquer outro engenheiro, igual o engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico. Então, a gente tem os conteúdos de engenharia, porque esses conteúdos vão ser necessários mais à frente, então, esse cálculo, física, eles vão ser necessários mais à frente quando eu precisar dimensionar um equipamento, quando eu precisar botar esse equipamento para operar. Não dá para operar só no empirismo, então eu preciso ter conhecimento, entender todos os processos que acontecem. Então, geralmente, para quem vem muito empolgado com o de alimentos, os primeiros anos são os mais difíceis da pessoa vencer. Eu acho que até uma igualdade dos cursos de engenharia, né? O meio do curso é só para ver quem que vai aguentar o padrão. Depois que você passar no começo, você pode escolher o que você quiser, mas o difícil é passar no começo. Então, o comecinho é um pouquinho mais pegado nessa parte. Então, das engenharia, como engenharia, da parte de cálculo, física,
porque eu não conheço um engenheiro que não fez isso. Uhum. E como é um curso que tem essa vertente da área de alimentos, que é uma coisa mais biológica, bioquímica, a gente ainda tem um pouquinho mais de química e de biologia, especialmente de microbiologia. Uhum. Então, para quem gosta, quem está na dúvida lá fazendo ensino médio, eu não sei, porque eu gosto de matemática, sou boa em matemática, mas eu gosto tanto de biologia, eu gosto tanto de química. Acredita, você vai estudar isso o resto do curso, a vida inteira, vai operar, vai trabalhar com isso o tempo inteiro. São disciplinas que São vocacionam disciplinas que vocacionam muito. Então, às vezes, a pessoa não tem tanta afinidade no cálculo ou na física, mas tem muito na química e na biologia. É só assim, tem que persistir no cálculo e na física para ser engenheiro, mas vai atuar bem depois, vai funcionar bem isso quando for para a parte de alimentos. Isso é bom para as pessoas saberem também, né, que os cursos de engenharia, no início, eles realmente têm as mesmas disciplinas ali, né? Que são aquela parte pesada, né? O núcleo duro da engenharia. Depois do meio fica bom, né? Então, você aí que está querendo ingressar num curso de engenharia, né? E tem essas facilidades, procura mais saber sobre o curso de engenharia de alimentos. A gente espera que tenha levado informação para vocês também. E você que é aluno do curso de engenharia de alimentos, né? Você também é nosso convidado para participar da ACEAL, né? A ACEAL tem cadeiras de sócios júniores, né, que são os alunos aí que já vai, né, ter ali, né, o contato com outros profissionais, né, inclusive da sua área de formação. Mas vamos lá, seguindo com nossa conversa aqui. E depois, o engenheiro de alimentos formado ali, né, a sua história levou, né, para a academia, né, pela sua vocação de compartilhar conhecimento, né, mas eu entendo que, né, que a área de engenharia de alimentos, né, prepara o profissional para trabalhar em diversas áreas. Você até citou aí a questão da indústria, né? Então, assim, quais são as cadeiras que um engenheiro de alimentos pode ocupar no mercado de trabalho? Tá, eu vou começar pelas que a gente mais vê o pessoal sendo absorvido antes de falar generalizado, né? O primeiro, assim, que fica mais evidente é isso que você falou, é trabalhar na indústria. Você está na indústria de produção de alimentos, dentro da parte de produção de alimentos, controle de qualidade, distribuição e logística. Para quem nunca parou para ver, quem trabalha, a gente vê hoje essas empresas de venda pela internet que entrega, tem que entregar em tantos dias, isso, aquilo outro. Eu vou falar, logística de alimentos é uma loucura, porque o meu produto estraga enquanto ele está sendo carregado. Então, você pensa nos produtos dos lácteos, eles têm temperatura de armazenamento. Se eu for para vegetais, isso fica pior ainda, porque cada vegetal tem uma temperatura específica e como um respira, ele interfere no outro, então não posso nem botar junto. Então, a parte de distribuição e logística é muito forte dentro do curso, né? E tem muita gente que forma e às vezes vai trabalhar até fora da área. Não estou querendo estimular ninguém para sair da área, mas pelos conhecimentos, você acaba trabalhando com logística e distribuição. Então, a gente tem muito egresso trabalhando hoje em centro de distribuições de alimentos, centro de distribuição de bebidas, em linha de perecíveis, que requerem muito conhecimento de engenharia. Então, na parte da indústria, de um modo geral, nessa parte de distribuição, a parte de vendas, a parte de marketing. Eu vou brincar que tem a menina dos olhos dos alunos, pelo menos aqui na UFLA, que se destaca muito, que é a parte de quem trabalha com os desenvolvimentos de produto, que a gente estava comentando que você vai no mercado, quem é atento, quem gosta de frequentar supermercado, vendo os produtos de prateleira, ao longo do mês você só vai vendo produtos sendo lançados. É uma área de inovação. A área de inovação. Novos sabores, novos métodos de preparo, novas formas de conservação. E a gente vai tendo, então, isso a gente tem dentro do país centros de excelência de desenvolvimento de produtos de alimentos com tecnologias de ponta, né? Um outro segmento que eu acho muito interessante, que eu falo muito para os alunos, que eu acho que é motivador, é a possibilidade de empreender. Porque se a gente for pensar, alimentos te dá uma infinita possibilidade. Então, eu estou falando da parte de inovação, eu posso pensar em inovação trabalhando para alguém, ou eu posso inovar e empreender e eu montar meu próprio negócio. Então, a gente tem diversos egressos, eu tive vários ex-alunos que hoje eles têm as suas próprias empresas em que eles trabalharam viram no que eles estudaram um potencial de mercado para algo específico, ou se especializarem em alguma coisa, e aquilo dali é o produto dele, ele põe no mercado e ele tem, né, a possibilidade de vender aquilo sempre, né?
E aí, assim, até para contextualizar, alimento é alimento, então a gente trabalha com alimento também que não é para humano, então indústria de ração, alimento para animal, legal. porque para Então quem vai além do alimento de consumo humano. é alimento, é isso que eu ia falar, porque às vezes a gente esquece de pensar nisso, mas uma fábrica de ração, para quem tem pet, hoje eu tenho cachorrinho em casa, para quem tem pet, o segmento de pet food, de pet de um modo geral, tem ampliado demais. A gente vê. Inclusive tem contribuído com o PIB, né? A gente vê rações, sabores de ração, forma de entrega, com suplementação, né? Rico nisso, rico naquilo. Para quem tem pet, sabe do que eu estou falando. Você vai ver diferentes produtos, igual a gente vê no mercado de humanos. Então, também é um segmento que também absorve, também tem entrada para engenheiro de alimentos. E outros segmentos que eu vou mexer, assim, que hoje está na moda, né? Desenvolvimento de produtos para fins específicos. Então, os produtos para vegano, produto para diabético, produto nutricional, como a gente já comentou, dos leites maternizados. A gente também tem um mercado muito interessante aí em cima disso. A parte de fiscalização e legislação, a gente ainda sofre um pouquinho, porque, na verdade, os principais... A gente é uma atribuição do engenheiro de alimentos, mas os principais órgãos fiscalizatórios, eles ainda não abrem concursos para engenheiro de alimentos. Então, é uma demanda recorrente. Então, quando a gente fala em vigilância sanitária, a nível municipal, estadual, até a gente tem vaga. Mas quando eu vou para a vigilância sanitária, a Anvisa mesmo, a nível federal, na Anvisa a gente ainda tem dificuldade de penetração, ela ainda não nos insere nos concursos. Mas se você andar aqui na cidade, se você for ver quem fiscaliza, fiscalizar mesmo o ambiente onde vende, comercializa alimentos, onde processa alimentos, tudo isso também é campo de atuação para o engenheiro. Então, a gente legal, então é bastante área de atuação, tem né? Bastante área de atuação. É bom saber, porque, né, é um curso que, por isso que eu falei no início, gera muita curiosidade, né? Eu não sabia dessas diversas áreas de atuação, né? Eu achei que era mais limitada à indústria de fabricação, e é curioso saber também que alimento é alimento não só humano, né? Mas os alimentos também dos pets. Muito bacana. E me fala mais uma coisa, você hoje é conselheira do CREA, né, na Câmara Especializada da Química, né, de Engenharia Química, né, que nessa Câmara, né, uma Câmara que está lá vários engenheiros, né, de áreas afins. Conta para a gente aí o que é que faz um conselheiro do CREA e especificamente o que é que vocês atuam lá nessa Câmara Especializada de Engenharia Química. Então, o CREA, né, Conselho, né, Regional de Engenharia, Agronomia e dos Geocientistas, em cada estado ele vai ter suas subdivisões, de acordo com o número de profissionais que ele tem alocado no sistema. O CREA Minas é um dos maiores do país, né, perde apenas para o CREA São Paulo, e aí a gente tem todas as câmaras. Cada câmara ela agrupa as profissões correlatas. Então, a Câmara de Engenharia Química ela atende aos profissionais de engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, engenheiros de materiais, engenheiros de bioprocessos. Eu vou esquecer de alguns, com certeza, porque são 28 títulos, eu não vou lembrar todos. Então, engenheiro têxtil e alguns, mas em Minas, para a gente, os principais são químico, engenheiro de alimentos e engenheiro têxtil de materiais, têxtil de bioprocessos. E cada câmara, são 8 câmaras no CREA, cada câmara tem o seu conjunto de profissões. Então, a gente passa a verificar, então, tudo que tem a ver com a atuação desse profissional no mercado de trabalho passa para a Câmara. Então, quando uma indústria precisa indicar um responsável técnico, que assim, essa que é a lógica, toda indústria tem que ter um responsável técnico pela produção, que foi o que a gente estava falando no começo. Quando dá errado, né, o médico operou, deu errado, a culpa é do médico, mas quando a indústria fez e deu errado, quem que vai responder pela indústria? Eu preciso de um profissional. Então, quando a indústria vai indicar um profissional responsável técnico, a Câmara avalia se aquele profissional tem a competência para executar aquele tipo de serviço. Então, uma indústria de alimentos vai indicar um profissional para ser responsável técnico pela produção dela, e a gente vai verificar
se aquele engenheiro de alimentos ele tem as competências, ou engenheiro químico, que for, profissional que for, se ele tem a competência, se ele pode atuar naquele segmento, se ele pode ser responsável. A gente atua também como complementação no processo de fiscalização. O CREA tem os fiscais que vão em loco, né, fazer a fiscalização, verificar se tem responsável técnico, quem que está fazendo, se as empresas estão registradas, e todas as divergências que forem encontradas, qualquer problema que for encontrado, vai para a Câmara, e a Câmara que vai tomar as tratativas, vai ver o que está certo, o que está errado, orienta, precisa trocar, o profissional que está aqui não tem atribuição para executar, a gente precisa botar outra pessoa. Então, a gente tem esse papel formativo também. E, em relação à formação, a gente faz a análise dos cursos, né, das matrizes curriculares, para dar as futuras atribuições aos futuros egressos. Então, por exemplo, usando a UFLA, que é onde eu trabalho hoje como modelo, a gente registrou o curso e a gente manda para o CREA o projeto pedagógico do curso, com tudo que o aluno vai fazer aqui dentro nos 5 anos dele de curso. E aí a Câmara, cada Câmara específica, no nosso caso a Câmara de Química, vai fazer uma análise de toda a documentação, de tudo que o aluno estuda, para quando ele for egresso a gente poder saber e falar assim, não, então o egresso de engenharia de alimentos vai poder fazer, o engenheiro de alimentos formado ali vai poder ter essa e essa atuação, né? Lembrando que o que eu estou falando aqui, eu estou pensando na formação básica do engenheiro de alimentos. Mas, como toda engenharia, um engenheiro de alimentos ele pode fazer disciplinas complementares na grade dele e ter, cada engenheiro de alimentos ainda ter suas complementações, algumas atribuições diferentes dos demais. E aí, essa avaliação também é feita dentro da Câmara. Até por uma vocação própria do profissional. Isso, né? Aí dentro da Câmara de Química, dentro de cada Câmara, a gente vai avaliando para ver se a pessoa tem competência ou não, tem informação ou não para poder exercer ali. Lembrando apenas que eu queria destacar isso, que o Conselho está aqui em defesa da sociedade. Ele não é sindicato de engenheiro, ele é a defesa da sociedade. Eu garanto que quem está ali produzindo alimento tem competência e qualificação para produzir alimentos. Eu garanto que quem está construindo uma casa, um prédio, tem competência para construir. Eu não estou para defender os interesses, né, como um sindicato do engenheiro. Eu quero proteger a sociedade e protejo garantindo que o engenheiro que está atuando dentro das suas competências. E é por isso que a gente forma as associações como a ACEAL, né, para os interesses dos engenheiros. Né? O CREA, realmente, o papel do CREA, né, é outro. Isso. Né? Isso é importante a gente sempre destacar. Mas vamos lá, estamos chegando ao final, né, desse bate-papo, né, que está bastante agradável. E aí eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, né, para a gente já caminhar para o finalzinho. Então, me fala hoje qual o seu legado, o que é que você tem buscado deixar aí para a sociedade. Eu acho que eu até comecei invertendo isso, que o meu legado, o meu orgulho mesmo é de formar profissionais, de formar pessoas profissionais. Alguns acabaram seguindo carreira docente igual a gente, eu tenho muito orgulho também disso, mas os que estão no mercado de trabalho, todo mundo que sabe que foi meu aluno sabe que eu tenho muito orgulho de chegar num lugar lá e ver, ou então vou consumir um produto e eu falo, nossa, isso daqui foi fulano que fez. Responsável técnico, né? Ele que desenvolveu, você sabia? Fecha desse jeito, assim, porque ele fez com esse princípio. Eu acho que a ideia de que a gente está formando pessoas aqui, que a gente vai passando conhecimento, para mim, acho que ainda é a minha maior satisfação como profissional. Legal. O que é que hoje você ainda almeja, né? Se tem alguma coisa profissionalmente que você busca alcançar, né? Que você olha como um foco ali? E, sim, profissionalmente eu vou botar que ainda é a questão do reconhecimento da profissão. Eu me sinto, às vezes, não vou dizer desmotivada, porque, na verdade, não me desmotiva, mas, assim, assustada de saber que ainda tem pessoas que não conhecem, não entendem, e eu ainda tenho profissional engenheiro de alimentos no mercado de trabalho, trabalhando de forma irregular, sem registro nenhum. Porque quando a gente fala em em reconhecimento da profissão, isso perfaz o caminho, né? Se o profissional trabalha sem registro, sem se reconhecer enquanto engenheiro, ele desvaloriza o grupo de profissão, a profissão como um todo. Então, assim, na verdade, nos últimos anos, desde que eu me engajei, que eu me envolvi com o conselho,
meu foco, minha meta é esse reconhecimento de profissão. Eu queria que todo engenheiro que estivesse lá dentro da indústria, não só o responsável técnico, tivesse com o seu registro ativo, com todo registrado, mostrando, anotando, com toda a anotação técnica dele feita. Eu sou responsável pelo controle de qualidade, eu sou responsável pelo pasteurizador, eu sou responsável pelo processamento. Porque eu acho que isso faz com que o pessoal, que a sociedade entenda a importância do engenheiro de alimentos. A importância das nossas profissões, ela só faz quando a gente tem orgulho de falar que a gente é daquela profissão. E aí eu tenho tentado trabalhar para melhorar esse reconhecimento e as pessoas registrarem, os profissionais irem lá, fazer seu registro, anotar, falar, eu trabalho em tal indústria, responsável por tal setor. Legal. Uma mensagem que a Alcineia de hoje mandaria para a Alcineia do primeiro ano de Engenharia de Alimentos. Nossa, essa foi difícil. Eu não sei, eu me considero assim, realizada, sabe, Manuel? Assim, a frase é só assim, não desiste, vai lá que você vai chegar lá. Porque assim, quando eu comecei, era muito difícil financeiramente para minha família e tudo mais. Eu tinha uma situação muito diferente da que eu tenho hoje. E eu passei por bons percalços no início da graduação, quase desisti por uma questão financeira mesmo. Então, acho que a minha mensagem era assim, não desista. Vai dar certo. Vai dar certo. É isso aí. E uma mensagem que você deixa para os novos aspirantes a engenheiro de alimentos? Eu acho que, assim, a engenharia, para mim, ainda é a profissão do futuro. A gente fala muito em tecnologia, a gente vive a tecnologia, e essa tecnologia só é possível graças à engenharia. Porque a pessoa pode até sonhar e pensar em algo, mas executar, eu preciso de um engenheiro para botar para funcionar. Sim. E o mesmo com a engenharia de alimentos. Pode pensar o que você quiser, sonha o que você quiser, que a engenharia vai fazer isso acontecer. E a gente consegue fazer isso acontecer para ser capaz de abastecer o mundo, alimentar o mundo. Meu sonho é isso, que a gente tivesse alimento disponível para todo mundo. Então, assim, vai lá, corre atrás que a gente vai conseguir, quem sabe, erradicar a fome, fazendo alimentos de forma segura, nutricional e de preferência ainda sensorialmente aceitável, gostoso, vamos botar assim, para todo mundo poder comer. É uma profissão que tem muito mercado, tem muito para te oferecer, e mesmo que você, às vezes, no meio do caminho, pense assim, não sei se é o que eu quero, eu acho que a profissão te dá pelo menos um perfil melhor, um entendimento melhor da vida, te torna um melhor consumidor, porque todo mundo pode não produzir, mas todo mundo é consumidor de alimentos, então tem muito a aprender ainda na área. Que legal. Alcineia, obrigado, tá, por esse bate-papo, por esses minutos aí que a gente pôde ouvir mais, né, da tua história, da engenharia de alimentos. Foi bastante enriquecedor, particularmente para mim, né? Eu aprendi muita coisa hoje sobre a engenharia de alimentos, né? É muito bom ver, né, engenheiros que têm paixão pela sua profissão, né? E a gente espera que tenha levado muita informação para os nossos, né, ouvintes, aí, para as pessoas que vão nos assistir, né? E que a engenharia de alimentos possa cada vez mais ser reconhecida, né? A gente possa ser mais, né, ter mais visibilidade para que a gente possa tornar, né, esse conhecimento não só limitado, né, a outras engenharias, mas, né, o papel também fundamental para a humanidade que essa engenharia tem. Então, pessoal, esse foi nosso primeiro episódio do podcast da ACEAL. Eu sou o Manuel, host do podcast, e a gente espera que você aproveite, né, esse conteúdo de informação e te convido a assistir os nossos próximos episódios aí, onde nós vamos trazer outros engenheiros, agrônomos e geocientistas para compartilhar um pouquinho das suas histórias e para falar também desse universo, né, que é tão rico, né, que é tão proveitoso e que pode trazer tanto conhecimento para o nosso dia a dia. Obrigado, um abraço.